Você tem orado e ouvido silêncio? Se a resposta for sim, respire. O problema não é que Deus esteja distante. O problema, muitas vezes, é algo entre você e a sua voz. A arte de andar com o Espírito Santo não é um talento reservado a poucos. É uma disciplina, uma prática, um exercício diário que qualquer filho de Deus pode aprender. João disse claramente: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não poucas ovelhas, não uma casta exclusiva. As ovelhas de Jesus ouvem. Se você deseja aprender a ouvir essa voz com clareza, este tempo é para você. Imagine-se no cenário de Elias, depois de uma jornada exaustiva. Há vento forte, terremoto, fogo, manifestações grandiosas e nada. Foi no sussurro suave, naquele voz mansa e delicada, que Deus falou. 1 Reis 19. Nos lembra que a voz de Deus muitas vezes chega depois do espetáculo, como um toque calmo no coração. Pense em Samuel, menino que ouviu alguém chamando seu nome no silêncio da noite. Ele não era um profeta famoso quando Deus começou a falar com ele. Ele era um jovem disponível. 1 Samuel 3 mostra que a capacidade de ouvir não depende do seu currículo espiritual, mas da sua abertura. Nessa travessia vamos fazer duas coisas. Primeiro, desmontar mitos que têm confundido a igreja. Segundo, aprender passos práticos que abrem espaço para a fala do Espírito. Não vou prometer fórmulas mágicas nem garantias de milagres por seguir um conjunto de regras. Vou apontar caminhos bíblicos e testados que aumentam a sua sensibilidade espiritual. E antes de seguir, se o tema toca seu coração, curta e compartilhe este vídeo com alguém que também busca ouvir Deus. Não para transformar isso em obrigação, mas para espalhar uma esperança simples. Deus fala e você pode aprender a ouvir. Mito 1. Deus fala apenas em momentos dramáticos. Muitas pessoas esperam trovões, visões cinematográficas ou palavras audíveis como em filmes. A Bíblia mostra que Deus usa o extraordinário, sim, mas comunica-se muito mais frequentemente em impressões sutis, em versículos que saltam aos olhos, em conselhos ditos por amigos piedosos, em uma paz interna que alinha o seu espírito. Elias experimentou grandeza e silêncio antes de ouvir. Samuel ouviu no recolhimento da noite. A voz de Deus não é sempre um megafone, muitas vezes é um sussurro que a vida barulhenta ofusca. Mito 2. Só líderes espirituais ou profetas escutam Deus. Esta ideia cria uma barreira perigosa. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. A linguagem é universal, comunitária. Samuel não começou como líder, mas foi chamado em seu tempo. Muitos na Escritura receberam orientação direta de Deus em momentos comuns. Não negue a si mesmo uma relação viva com o Espírito, por acreditar que você precisa de um título para isso. Claro, busca de conselhos e confirmação por líderes maduros é sábia, mas não transforme isso em prisão de acesso. Mito 3. Ouvir a Deus torna as suas decisões infalíveis. Ouvir o Espírito é precioso, mas humanos permanecem sujeitos a limitações. A voz de Deus precisa ser testada pela Escritura, pela paz que confirma e pelo fruto que gera. Não confunda direção com garantia absoluta de isenção de erros humanos. Discernir inclui avaliar, buscar confirmação e assumir responsabilidade. Deus fala, e nós obedecemos em fé. Ainda assim, nossa fé caminha junto com prudência. Mito 4. Se eu não tiver experiências carismáticas, não estou ouvindo. Há tradições variadas na igreja e modos distintos de se relacionar com Deus. Orações em línguas, visões, sonhos e sensações profundas são reais para muitos, mas não são os únicos sinais de comunhão. O Espírito também fala através da palavra que impressiona, da paz que permanece após uma decisão, de alguém que aparece com a palavra certa no momento certo. Apresentar um único padrão como obrigatório empobrece o corpo de Cristo.
Com esses equívocos desmontados, vamos olhar para algo prático, como o Espírito Santo fala, de forma cotidiana, para que você reconheça sinais no seu dia a dia. Primeiro, pela Escritura. Há momentos em que você abre a Bíblia e um versículo salta em seus olhos como se tivesse sido escrito para agora. Isso não é coincidência. É o Espírito usando a palavra para falar com você. Pense em Jesus no caminho para Emaús, quando abriu as Escrituras e o coração dos discípulos ardia. A palavra é uma das principais vias de comunicação divina. Segundo, pela sensação de paz. A paz não é apenas ausência de ansiedade, é um selo interior que confirma uma direção. Quando você avalia opções e uma decisão traz paz que permanece, isso costuma ser um indicador do Espírito. Essa paz é testada, porém, pela conformidade com a Escritura e pelo fruto que produz. Não confunda um alívio momentâneo com certeza espiritual. Busque consistência. Terceiro, por convicção e correção moral. Às vezes, a voz do Espírito é um puxão para o arrependimento, um reconhecimento súbito de que algo está errado com seu caminho. Romanos 8 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão inclui sensibilidade ao errado e impulso para voltar. Se o Espírito converte e corrige, aceite a disciplina com humildade. O arrependimento abre canais. Quarto, por pessoas e circunstâncias. Deus frequentemente usa outras pessoas para falar aos nossos corações. Isso pode vir por um amigo, um líder, um estranho, uma matéria lida, uma notícia que se encaixa como resposta. Também usa portas que se abrem ou fecham. Às vezes, uma oportunidade que parecia promissora fecha-se. E nesse fechamento, Deus protege você de algo maior. Aprenda a ouvir a sabedoria que vem em palavras humanas e nas portas que se movem. Quinto, por sonhos e visões. A Escritura traz diversos exemplos. José sonhando o futuro da família, Paulo vendo a Macedônia chamar por ajuda, Atos 16:9, e muitos personagens que receberam direção dessa forma. Para a maioria, sonhos são raros e precisam ser testados. Eles não estão fora do alcance da graça, mas devem passar pelo crivo das Escrituras, da sabedoria e da confirmação. Sexto, pela oração no Espírito. A prática de orar no Espírito, orar segundo a direção do Espírito, incluindo o uso de línguas para muitos, é mencionada por Paulo como algo que edifica e intercede. Romanos 8:26, 1 Coríntios 14. Para alguns, essa prática intensifica a sensibilidade espiritual. Para outros, não é central. Use-a como ferramenta, não como fetiche. Se ela ajudar você a ouvir e a render-se, ótimo. Se não, não seja escravo de rótulos. Sétimo, pelo fruto e pela confirmação. A forma mais prudente de discernimento é observar o fruto. A obediência conduz a amor, paz, paciência, bondade, fé. Se uma direção aparentemente divina leva a frutos contrários à natureza de Cristo, descarte-a. Confirmações por múltiplas vias. Escritura, paz, conselhos sábios, confirmação de circunstâncias, aumentam a confiança de que aquilo é do Espírito. Agora que vimos como o Espírito costuma falar, precisamos entender o que embota nossa audição. Há barreiras comuns que fecham nossos ouvidos, e identificá-las é o primeiro passo para removê-las. Uma das mais presentes é o ruído da vida. A mente ocupada por trabalho, redes sociais, notícias e tarefas domésticas mal deixa espaço para escutar. O silêncio é um espaço sagrado que precisa ser cultivado. Não falo só de ficar sem fazer nada. Falo de criar hábito regular de quietude intencional, de retirar o telefone, de diminuir a velocidade do pensamento. Ainda que seja apenas por 5 minutos diários no início, essa prática constrói uma afinidade com a voz de Deus. Outra barreira é o pecado não confessado. Quando há uma área de desobediência permanente no coração,
o relacionamento se resfria. A comunhão enfraquece. Davi, quando confrontado por Natã, teve de se humilhar e confessar. A restauração da audição passa pelo arrependimento. Isso não significa que Deus abandona quem erra, mas que uma consciência pesada torna difícil discernir a voz suave do Espírito. Traga tudo à luz, peça perdão, recupere a transparência. O medo e a dúvida também embotam. Muitas vezes não é que Deus deixou de falar, mas que você reage à ideia de uma direção por medo das consequências. O apóstolo Pedro, por exemplo, viveu altos e baixos de confiança. A fé cresce na prática. Quando a dúvida domina, crie pequenos ajustes. Pratique micro-obediências que testam a palavra que você acha ter ouvido. Se o impulso for para enviar uma mensagem de encorajamento, envie. Se for para se reconciliar, dê o primeiro passo. A obediência gera mais audição. A procrastinação espiritual é outra trava sutil. Adiar decisões de fé para um dia mais calmo é uma forma de desprezar o agora. A arte de andar com o Espírito inclui responder prontamente às pequenas impressões. A Bíblia é cheia de exemplos onde a resposta imediata foi um teste de fé e uma porta de bênção. Não espere planos grandiosos para começar a obedecer. Comece com o que está ao alcance. A tecnologia pode ser aliada, mas muitas vezes é inimiga silenciosa. O zumbido constante de notificações fragmenta a atenção e impede a concentração necessária para ouvir. Estabeleça limites claros, períodos sem tela, tempos de leitura devocional sem distrações, rotina de oração livre de checagens constantes. Você não precisa se desconectar do mundo para ouvir, mas precisa criar espaço para o encontro. Diante dessas barreiras, quais práticas concretas ajudam a reorientar os sentidos? Primeiro, a quietude deliberada. Não é misticismo, é disciplina. Reserve um espaço diário onde você se aproxima de Deus sem expectativas de espetáculo. Comece pedindo simplesmente: Senhor, torna-me atento à tua voz. Leia um versículo com atenção. Medite nele. Permita que palavras se entranhem no coração. Seja consistente. A repetição forma sensibilidade. Segundo, a leitura bíblica com expectativa. Em vez de devorar capítulos como quem busca informação, leia esperando uma palavra específica para a sua vida. Pergunte ao texto: o que o Senhor quer me dizer hoje? E deixe que a palavra fale. Muitas orientações práticas que percebemos depois de meditar são, de fato, comunicações do Espírito pela Escritura. Terceiro, pratique micro-obediências. Não espere sinais dramáticos para agir. Quando sentir uma pequena impressão para escrever para alguém, perdoar, ajudar, identificar uma ação concreta e fazê-la imediatamente. Essas pequenas respostas são como músculos espirituais, que, quando exercitados, fortalecem sua audição. Quarto, utilize o jejum com propósito. O jejum ajusta a carne e afina o espírito. Não é para ganhar algo de Deus, mas para disciplinar o coração e criar espaço para a voz divina. Use-o com sabedoria e orientação pastoral quando necessário. Não é obrigação, mas uma ferramenta poderosa para quem está pronto para a profundidade. Quinto, ore no Espírito segundo sua compreensão e tradição. Quando Paulo fala que o Espírito intercede por nós, ele aponta para uma comunicação que vai além das palavras conscientes. Se você tem a prática da oração em línguas, permita que ela edifique sua vida de oração. Se não tem, não se culpe. O essencial é orar com simplicidade e sinceridade, pedindo sensibilidade. Sexto, cultive adoração regular. A adoração desloca o foco de nós para Deus. Em adoração sincera, o coração se afina com o seu. Muitas vezes, decisões cristãs tomadas em clima de adoração têm clareza e constância. Cante, louve, medite nos atributos divinos. A adoração prepara o ouvido para ouvir. Enquanto você aplica essas práticas,
Lembre-se de critérios de discernimento que salvaguardam sua caminhada. Alinhe toda a voz sentida com as Escrituras. Veja se há paz duradoura. Observe o fruto em sua vida e em outros. Busque confirmação por meio de conselhos piedosos e circunstâncias que apontem na mesma direção. Uma mesma impressão que viola princípios bíblicos não é do Espírito. Se algo parece certo para seu coração, mas gera ansiedade contínua, investigue. A inquietação pode ser um sinal de que o tempo ainda não chegou ou de que há uma interpretação errada. Existe uma dimensão comunitária nesse processo. Ouvir não é exercício exclusivamente solitário. Deus frequentemente nos fala em comunidade. Leve suas impressões a um irmão ou irmã confiável, a um pastor que conheça sua história. Peça oração e discernimento. A humildade de aceitar correção ou confirmação ajuda a evitar erros e a fortalecer sua caminhada. Permita que eu traduza isso para um desafio prático. Comece muito simples. Pela manhã, ao levantar, diga algo como: Senhor, hoje quero ouvir você. Ajuste meu coração. Leia um só versículo com atenção e pergunte: o que o Senhor tem para mim? Durante o dia, fique atento a pequenas impressões e pratique uma micro-obediência. Ao dormir, registre em um caderno uma palavra ou uma experiência que lhe pareceu significativa. Ao repetir isso por dias, você começará a perceber padrões e pequenas confirmações que não eram óbvias antes. Há resistência natural. Pode surgir desânimo quando, apesar de tudo, o silêncio parece persistir. Lembre-se de que nem todas as horas precisam ser preenchidas com respostas. O silêncio de Deus não é sempre ausência de amor. Às vezes, é convite para confiar no tempo dele. Abra seu coração para essa paciência ativa, não como resignação, mas como fé que persevera. As promessas de Deus são reais. Romanos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede quando não sabemos orar como convém. Isso significa que mesmo quando não entendemos, não estamos sozinhos. Também é vital evitar uma leitura de orgulho espiritual quando você começa a perceber a voz de Deus com mais frequência. A sensibilidade não é um troféu para exibir. É um serviço que nos torna mais úteis ao reino. Ouvir para obedecer é a chave. A obediência transforma informação em missão, direção em serviço. Francisco de Assis disse que não basta falar sobre amor, é preciso amar. Da mesma forma, não basta ouvir, é preciso agir conforme o que se ouviu. Enquanto você se movimenta nessa direção, alguns cuidados práticos. Não abandone aconselhamentos profissionais quando necessário. Não use a expressão "Deus me disse" como justificativa para decisões imprudentes sem consulta. Culpe nem desqualifique irmãos em tradições diversas que experimentam Deus de modos diferentes. A graça se manifesta em diversidade. Mantenha humildade e sede de aprendizado. Se até aqui você tem feito o exercício de imaginar essas práticas na sua vida, já está à frente de muitos. Imagine-se daqui a um mês. Suas manhãs começam com 5 minutos de leitura devocional com expectativa. Você responde a pelo menos uma impressão por dia. Você criou um hábito de registrar experiências. Essas mudanças simples moldam a capacidade de ouvir. E quando a direção for mais complexa, você terá desenvolvido critérios para discernir e confirmar. Chegamos a um ponto onde precisamos preparar o coração para algo decisivo, a rendição. Ouvir com clareza envolve entregar controle. A expressão simples, Senhor fala, eu estou ouvindo, é mais que palavras, é postura. Não é fórmula mágica e não garante infalibilidade, mas é uma abertura real que frequentemente precede movimentos de Deus. Antes de pedir para que o Senhor fale, porém, há passos que ajudam a tornar a audição mais clara.
limpar o coração de desobediências, criar silêncio deliberado, pedir sabedoria e dispor-se a agir na primeira obediência possível. Se você está disposto a dar esses passos, sua janela de escuta será ampliada. Agora, proponho algo prático e alcançável para as próximas 24 horas, como preparação para um momento de rendição mais profundo. Defina 3 intervalos curtos no seu dia, onde você ficará sem o telefone por 5 a 10 minutos. No primeiro intervalo, agradeça e peça sensibilidade. No segundo, leia um versículo com expectativa. No terceiro, pratique uma micro-obediência. Envie uma palavra de encorajamento. Perdoe ou faça um gesto simples de serviço. Anote qualquer impressão, palavra ou paz que tenha sentido. Esses exercícios não prometem espetáculo, prometem prática. A arte se aprende praticando. Ao mesmo tempo, observe seu coração. Há áreas que precisam de confissão? Existe alguém com quem você precisa reconciliar? Faça um gesto concreto de humildade, mesmo que pequeno. A reconciliação é um canal de comunicação restaurado. Não se apresse em explicar tudo. Permita que a experiência fale por si. E se surgir medo, traga-o a Deus com sinceridade. Ele conhece nossas limitações mais do que nós mesmos. Se você quiser, hoje à noite, antes de dormir, leia 1 Samuel 3 com calma e peça a Deus a mesma disponibilidade de Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Note como Eli orientou Samuel a responder. Busque essa sabedoria em sua própria vida. Mentores que o ajudem a ouvir. No registro bíblico, vemos que mentores e estruturas de responsabilidade ajudam a moldar a capacidade de ouvir sem se perder em enganos. Enquanto você pratica essas coisas, uma pergunta natural surge. E quando não houver resposta imediata? Não confunda demora com recusa. O silêncio pode ser convite para crescer em confiança, profundidade e espera ativa. Deus fala em tempo oportuno. Às vezes, ele constrói caráter antes de revelar plano. Persevere. Faça dos dias de espera tempos de perguntar: o que posso aprender durante essa espera? Em muitos relatos bíblicos, a espera foi o laboratório onde o caráter foi moldado para a missão vindoura. Há ainda um aspecto muito prático que quero deixar claro. Buscar confirmação é sabedoria, não fraqueza. Ao receber uma impressão forte, leve-a ao crivo da Escritura e a conselhos piedosos. Se uma direção rompe princípios claros da palavra, descarte-a imediatamente. Se ela traz paz e consistência, peça confirmação por oração e diálogo com irmãos maduros. Essa atitude evita danos e mantém a comunidade em conjunto. Ao avançarmos, a próxima coisa que faremos juntos é entrar em um momento de oração de rendição e ativação, um convite ao Senhor para falar e ao seu coração para ouvir. Antes de fazermos isso, insisto, prepare o ambiente simples, livre de distrações. Esteja pronto para agir na primeira coisa que Deus colocar no seu coração. Ainda não vamos orar agora. Primeiro quero que você aceite o desafio das micropráticas e que se disponha à disciplina do silêncio. Faça isso hoje. Observe. Anote. Se algo surgir, leia-o à luz das Escrituras e busque confirmação. Permaneça com essa atenção durante o dia. As palavras pequenas, as sensações de paz, o impacto de um versículo, a presença que não se traduz em ruídos, mas em firmeza interior. Quando estivermos prontos para convidar o Senhor a falar mais claramente, saberemos que não foi por impulso, mas por um caminho de treinamento intencional. A arte de andar com o Espírito é construída passo a passo. Cada pequena obediência é uma lição que afina o ouvido e fortalece a confiança no pastor que cuida de suas ovelhas. Se você está pronto, venha comigo agora. Encontre uma posição confortável, pause as distrações, permita que o coração desacelere por um instante. Respire devagar, não por técnica, mas em entrega. Senhor, eu quero ouvir. Se desejar,
Feche os olhos e volte o pensamento para a pessoa de Jesus, não para sensações, mas para a confiança. Não prometo que você ouvirá algo espetacular neste momento. Prometo que, ao se dispor, você já deu um passo essencial. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amoroso, apresento diante de Ti este coração que deseja ouvir. Eu peço que o Teu Espírito fale com mansidão e clareza. Tira de mim tudo aquilo que atrapalha a escuta. Orgulho, medo, distração, pecado oculto. Fala, Senhor. Tenho ouvidos dispostos e mãos prontas para obedecer. Dá-me paz para reconhecer a Tua voz e sabedoria para testá-la pela Tua palavra. Se precisa haver correção, que haja arrependimento. Se precisa haver confirmação, manda-a com mansidão. Senhor, eu me rendo. Fala que eu escute e caminhe. Em nome de Jesus, amém. Agora que orou, mesmo que de forma breve, faça uma ação imediata. Escreva no seu caderno a primeira palavra, sensação ou imagem que veio à mente após a oração. Não julgue, apenas registre. Essa atitude simples converte o momento em treino. Oração seguida de anotação. Se nada veio, não se frustre. Escreva silêncio e registre como o silêncio se sentiu. O registro é parte do processo de afinação. Em seguida, proponho passos práticos e concretos para as próximas horas e dias. Eles são projetados para treinar sua sensibilidade sem criar ritualismo ou pressão. Plano para as próximas 24 horas. 1. Pela manhã, ao levantar, repita uma entrega curta. Senhor, fala, eu ouvi. E leia apenas um versículo com expectativa. Medite nele por 2 ou 3 minutos. Pergunte: como isso se aplica a hoje? 2. Durante o dia, identifique pelo menos uma micro-obediência. Pode ser uma mensagem de ânimo a alguém, um perdão por escrito ou um gesto de serviço simples. Quando sentir um impulso, execute-o dentro de 1 hora. 3. No período de pausa do meio-dia ou fim de tarde, faça um intervalo de 5 a 10 minutos sem o celular. Sente em silêncio. Ore brevemente e anote qualquer impressão. 4. Ao dormir, escreva no seu caderno uma linha sobre como você sentiu a presença de Deus naquele dia, ainda que tenha sido um pequeno sinal. Plano para as próximas 72 horas. 1. Mantenha a rotina dos 24 horas. 2. Escolha um momento para ler 1 Samuel 3 e 1 Reis 19 com calma. Observe como a sensibilidade de Samuel e Elias se deu em contextos simples de disponibilidade e silêncio. Peça a Deus a mesma disponibilidade. 3. Pratique uma obediência maior que custa um pouco mais. Uma conversa difícil que você vinha protelando ou um gesto de reconciliação. Faça isso com humildade e peça sabedoria. 4. Busque alguém de confiança, um irmão, irmã ou mentor espiritual, e compartilhe uma impressão que você registrou. Peça oração e uma opinião piedosa. Desafio de 7 dias. Exercícios essenciais. Dia 1. Entrega matinal e um versículo com expectativa. Micro-obediência durante o dia. Dia 2. 5 minutos de quietude sem dispositivos ao acordar. Anote uma palavra. Dia 3. Jejum parcial. Por exemplo, jejum de refeição ou de redes sociais, com intenção de ouvir. Peça orientação pastoral se tiver dúvidas sobre jejum por saúde. Dia 4. Oração no Espírito. Reserve 5-10 minutos para orar, conforme o Espírito guiar. Se não orar em línguas, ore em sua própria língua pedindo sensibilidade. Dia 5. Tempo de adoração. Música, louvor ou leitura de louvores dos Salmos, por 10-15 minutos. Dia 6. Pratique uma obediência que desafie seu orgulho. Peça perdão ou ofereça ajuda sem esperar reconhecimento. Dia 7. Revise o caderno. Identifique padrões. Compartilhe um aprendizado com alguém confiável. Enquanto você pratica, mantenha estes critérios de discernimento sempre presentes.
Eles funcionam como filtros bíblicos e práticos, evitando enganos e exageros. Critérios práticos de discernimento. 1. Alinhamento com a Escritura. A palavra é a autoridade final. Qualquer impressão contrária à Escritura clara não é do Espírito. Se algo parecer duvidoso, compare com aquilo que as Escrituras ensinam sobre Deus, caráter cristão e mandamentos. 2. Paz interior que permanece. A paz que confirma não é apenas alívio momentâneo, é uma calma persistente que, ainda em meio a riscos, sustenta a fé. 3. Fruto no comportamento. Uma direção do Espírito produz frutos que refletem Cristo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23 como referência de fruto. 4. Consistência e confirmação. As confirmações podem vir por várias vias, versículos que saltam à vista, conselhos de irmãos maduros, circunstâncias que alinham-se, ou uma confirmação repetida em oração. Quanto mais vias apontarem na mesma direção, maior a confiança. 5. Humildade e prestação de contas. O processo de ouvir envolve comunhão. Leve impressões ao conselho de líderes e amigos piedosos. A humildade evita o orgulho espiritual. Exemplos bíblicos de teste e confirmação. Samuel foi orientado por Eli a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ali, Samuel teve um mentor que o ajudou a interpretar o chamado. Quando sentir algo novo, procure alguém que possa ajudar a discernir. Elias experimentou o sussurro depois do tremor e do fogo. O silêncio foi parte do caminho até a palavra. Às vezes, Deus passa por fases de revelação e de silêncio, ambos úteis para formar caráter e dependência. José recebeu sonhos, mas viveu anos de espera e teste antes de vê-los cumprir-se. Sonhos precisam ser avaliados pelo tempo e pela consistência com a palavra. Paulo recebeu uma visão da Macedônia. Ela o levou à mudança de direção missionária. Ainda assim, suas decisões foram acompanhadas por oração e abertura ao conselho da igreja. Orientações sobre sonhos e visões. Sonhos podem ser meios legítimos de comunicação, mas não possuem automaticamente a mesma autoridade das Escrituras. Teste-os com as Escrituras e com conselhos piedosos. Busque clareza. Muitas vezes sonhos simbolizam mais que descrevem literalmente. Peça interpretação a Deus e procure discernimento comunitário. Evite agir precipitadamente com base apenas em um sonho. Procure confirmação prática. Sobre a oração no Espírito e o uso de línguas, Paulo ensina que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e que orar em línguas pode edificar. Romanos 8:26, 1 Coríntios 14. Para alguns, essa prática amplia a sensibilidade. Para outros, não há experiência. Não faça da oração em línguas uma medida de espiritualidade. É um dom e um recurso, não um passaporte para a superioridade espiritual. Se você experimentar a oração no Espírito, use-a com sobriedade. E quando estiver em comunidade, faça conforme as orientações bíblicas de ordem e edificação mútua. Barreiras sutis que requerem atenção pastoral ou profissional. Se você perceber sintomas persistentes de ansiedade, depressão ou pensamentos que pareçam confusos, busque orientação pastoral e profissional. A sensibilidade espiritual não substitui cuidados médicos ou psicológicos. Se uma impressão envolver decisões financeiras extremas, quebra de contratos, abandono de responsabilidades legais ou de saúde, procure aconselhamento profissional antes de agir. Teste a impressão com mentor e normas práticas. Não interprete toda a experiência psicológica como espiritual. Procure discernir e separar o que é emocional, fisiológico ou espiritual. Rituais perigosos e como evitá-los. Evite criar regras rígidas do tipo, se não orar X, não ouvirei. Tais dogmas estrangulam a liberdade do espírito. Prefira uma postura de discípulo que aprende,
e se adapta. Não use dizendo "Deus me disse" como justificativa para ferir alguém, manipular ou eximir-se de responsabilidade legal. A responsabilidade pessoal e comunitária permanece. A prática da obediência imediata. A obediência é o músculo que afina a audição. Quando você responde à primeira impressão que parece vir de Deus, você treina o hábito de confiar e agir. Alguns exemplos práticos de micro-obediências para testar sua audição. Enviar uma mensagem de encorajamento a um amigo sem esperar reciprocidade. Ligar para alguém que você sente que necessita de oração. Visitar um vizinho idoso ou ajudar alguém com uma compra simples. Pedir perdão a quem você tem evitado. Doar algo que você não precisa para alguém em necessidade. Cada uma dessas ações é pequena, mas tem poder de formar confiança. Comece já. Escolha uma micro-obediência para hoje e faça-a. Como lidar com respostas aparentemente negativas? Às vezes a voz que você acha ter ouvido leva a portas fechadas ou rejeições. Não tome o revés como sinal de fracasso espiritual. Discernimento inclui entender que uma porta fechada pode ser uma confirmação de que outra rota é a vontade de Deus. Também é possível que você tenha interpretado mal a impressão. Use isso como aprendizado e peça a Deus para clarificar. Mantenha humildade. A importância da comunidade. Ouvir é também aprender a viver com o corpo. Leve suas impressões a pessoas maduras na fé. Procure uma igreja que valorize o Espírito Santo e a palavra, onde exista ordem, amor e cuidado pastoral. Um mentor espiritual pode ser decisivo para interpretar experiências e evitar excessos. Reserve tempo para ser acompanhado e seja disponível para ser corrigido com graça. Práticas espirituais que sustentam a audição ao longo do tempo. 1. Rotina devocional breve e regular. Não precisa ser longa, mas precisa ser fiel. A consistência cria familiaridade com a voz de Deus. 2. Journaling espiritual. Registre impressões e respostas para mapear padrões. 3. Reavaliação periódica. A cada mês, reveja suas anotações e avalie o fruto das impressões que você obedeceu. 4. Confissão regular. Mantenha uma prática de exame de consciência e confissão para limpar o caminho da comunhão. 5. Cultivo do silêncio interior. Treine intervalos sem ruídos digitais. Pratique a presença de Deus nos pequenos momentos do dia. 6. Comunhão sacramental ou litúrgica, onde aplicável. Muitos ramos do cristianismo encontram na ceia, leitura litúrgica e oração comunitária, estruturas que afinam a sensibilidade ao espírito. 7. Serviço prático. Ouvir para servir é o objetivo final. Ministre, não apenas receba. Exercício prático de avaliação do que você ouviu. Quando uma impressão chega, faça mentalmente estas perguntas. Essa guia-me para amar mais a Deus e ao próximo? Está conforme as Escrituras? Traz paz que persiste após reflexão? Produz fruto que honra a Cristo? Há confirmação por outra via, Escritura, conselho, circunstância? Se responder sim à maioria, é sinal de que prosseguir com sabedoria é razoável. Se houver dúvidas, peça confirmação em oração, orando por sabedoria e pedindo ao Senhor para abrir portas ou fechá-las conforme sua vontade. Exemplos de pequenas decisões que merecem confirmação. Mudar de emprego por um chamado percebido. Antes de agir, teste com oração, conselhos e análise prática. Responsabilidades familiares, contratos, finanças. Tomar decisão médica baseada em impressão sem consultar especialistas. Não haja sem aconselhamento profissional. Romper relações importantes sem buscar reconciliação e aconselhamento. Evite agir apenas por impulso. Quando a direção for clara, agir com coragem e humildade.
Se você recebeu uma confirmação consistente, prepare-se para agir com coragem piedosa e humildade. Isso significa planejar, avisar as pessoas afetadas quando necessário e manter abertura para correções. A coragem cristã não é impulsividade. É fé que pondera, confirma e então obedece. Pequenas histórias de prática, ilustrações. Maria sentia um incômodo persistente para visitar uma vizinha que sempre viajando com sacolas pesadas. No primeiro dia hesitou, mas fez. A vizinha quebrou o choro e revelou estar vivendo dias difíceis de solidão. A relação se transformou e a obediência abriu uma porta de cuidado. Essa micro-obediência confirmou o nudge que Maria sentira. João recebeu um versículo que saltou ao abrir a Bíblia. Era claramente um chamado para perdoar um antigo parceiro de ministério. A reconciliação foi difícil, mas gerou paz e restaurou uma amizade que gerou frutos ministeriais que nenhum dos dois previa. Lidando com orgulho espiritual, ao perceber sinais mais claros de sensibilidade, vigie o coração quanto ao orgulho. A sensibilidade é para servir, não para se exibir. A humildade permite que você compartilhe experiências com simplicidade, sem criar centros de atração pessoal. Compartilhe para edificar, não para impressionar. Quando buscar acompanhamento pastoral, se uma impressão tem impacto sobre ministério ou sobre pessoas, leve ao seu pastor. Se há risco legal, financeiro ou de saúde, busque aconselhamento especializado. Se você está confuso sobre uma experiência intensa, visões, vozes persistentes, delírios, procure atenção pastoral e, quando necessário, avaliação psicológica. A igreja cuida de pessoas inteiras, alma, mente e corpo, um convite para compromisso. Hoje eu te convido a um compromisso simples. Por 7 dias, você fará o exercício proposto, registrando impressões e praticando micro-obediências. No final dos 7 dias, escolhe uma pessoa de confiança para conversar sobre o que experimentou. Se você fizer isso com consistência, estará lançando as bases de uma nova sensibilidade. Algumas orações breves para uso diário. Pela manhã. Senhor, eu me rendo hoje. Abre meus ouvidos e dirige meus passos. Antes de uma decisão, Pai, dá-me paz e clareza, alinha isso com a Tua palavra. Ao enfrentar medo, Jesus, venha com a Tua paz. Eu confio em Ti. Ao sentir correção, Senhor, mostre-me a verdade. Eu me arrependo e mudo. Palavras finais de encorajamento. Andar com o Espírito não é um objetivo estático que se alcança e mantém sem esforço. É uma vida de prática, humildade e dependência. Haverá dias de silêncio e dias de palavras abundantes. Ambos moldam sua alma. Confie que Deus deseja comunicar-se com você e que Ele trabalha para formar fé, caráter e obediência em seu coração. Lembre-se de João 10:27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é chamado a ser uma ovelha que descansa na voz do pastor. Se você quiser continuar esse treinamento, eu preparei um recurso prático com passos diários, exercícios de micro-obediência, um modelo de caderno espiritual e a oração de rendição em áudio para acompanhar suas práticas. Clique no link na descrição para baixar o PDF. 7 passos para treinar seus ouvidos espirituais e receber materiais que auxiliem sua jornada. Também inscreva-se no canal para receber futuras mensagens e encontros de oração que vamos realizar. Termino com uma última exortação amorosa. Não abandone o caminho por causa de um tropeço. Se hoje foi difícil ouvir, amanhã renove a entrega. Se hoje houve uma pequena confirmação, obedeça com alegria. A maior habilidade não é ouvir sempre, mas permanecer fiel no processo de ouvir e obedecer. Confie no pastor que conhece suas ovelhas pelo nome. Caminhe
em passos pequenos e firmes. Deus fala. Aprenda a andar com o Espírito Santo dia após dia.